Nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo está discorrendo sobre a importância dos judeus no plano de salvação, o lugar dos judeus e dos gentios dentro da igreja, porque havia sim um desconforto, havia sim um entendimento equivocado de que os judeus teriam uma posição hierárquica maior na igreja porque a salvação veio deles, os judeus crentes. Eu estou falando da igreja de Cristo, dentro do contexto da igreja de Cristo. É bem certo, é bem verdade que a salvação, que o plano de salvação veio por Cristo, Cristo era judeu, cumprindo toda a promessa. Mas Paulo faz questão de dizer que não há hierarquia entre eles, porque, de forma bem resumida e da forma como a gente já falou aqui, ele já falou em outros textos, a salvação é pela fé. Paulo termina o capítulo 10 de Romanos falando que Israel era um povo rebelde e contradizente. Aqui, para o nosso comentarista, Paulo desobediente e obstinado, né? E por conta disso, Israel teve a sua condenação merecida. Não porque Israel merecia ser condenado, não é isso, é porque a salvação é pela fé, né? Apesar de Israel ter a lei não veio para ser um trilho. A lei veio para ser uma trilha, para conduzir o povo numa direção de amor, numa direção de fé, para dar ideia de como as pessoas deveriam fazer as coisas. Mas o povo cumpria a lei como se trilho fosse. A diferença de trilha para trilho, que a trilha é um caminho, você pode andar em qualquer caminho, em qualquer parte desse caminho ali, né? Desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, se você seguir no rumo, você vai chegar ao seu destino. O trilho não. O trem passa no trilho sempre na mesma posição. O trilho é fixo no chão, ele é fixado, não tem como se desviar nem um pouquinho. E o povo muitas vezes seguia a lei como um trilho. Eu tenho que seguir nesse trilho, não posso descarrilhar, não posso sair do trilho porque eu descarrilho. E isso fazia com que o povo entendesse que a salvação era meritocrática, ou seja, por méritos. Havia um ensinamento, né? Acabava ficando entendido, e o ensinamento era esse, de que o povo de Israel tinha que cumprir a lei para que ele alcançasse a salvação. E isso está errado, né? Nem desde o Antigo Testamento, nem desde quando a lei foi cedida, o quesito para a salvação era a lei. O quesito era a fé em Deus, era amor, né? E motivo pelo qual nem todos os judeus foram salvos. Paulo começa o capítulo 11 perguntando, então, assim, se o povo é assim, né, desobediente e... esqueci de novo a palavra... e contradizente, ele começa: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo começa um pergunto, pois, pergunta então, é uma tentativa de conclusão, e ele vai levar uma tentativa de conclusão errada para contradizer, né? Então quer dizer que Deus rejeitou Israel? Não, Deus não rejeitou Israel, porque olha aqui, eu sou de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da descendência de Abraão e sou salvo. Então Paulo vai argumentar que Deus não rejeitou Israel. Porém, a salvação não era do jeito que Israel entendia. A salvação não era por méritos, mas era por fé, né? Ele se coloca nessa situação e mostra que Deus, apesar de Israel como um todo, como nação, ter a sua condenação merecida, né? Paulo mostra que ele, sendo israelita, foi salvo. Veja, quando a gente fala condenação merecida, quando a gente fala de um povo desobediente, obstinado, contradizente, Paulo está se referindo a toda a história do Velho Testamento.
Desde quando Moisés tirou o povo do Egito, as reclamações, problemas e tretas que aconteceram no deserto, até quando chegaram próximo à terra prometida e que iam entrar, aí dos 12 espias, 10 disseram que Deus não tinha poder, ou melhor, que o inimigo era muito forte e poderoso e eles não iam vencer, ou seja, que Deus não tinha poder para vencer os inimigos, e Deus se irritou com aquilo e quis matar o povo todo e matou todos aqueles daquela geração, de forma que só 40 anos depois o povo veio a entrar na Terra Prometida, e entrando na Terra Prometida, travou guerras as quais eles descumpriram as ordens de Deus, né? Não fizeram as coisas corretas, e quando Israel quando Israel desobedecia, não fazia a vontade de Deus, o que acontecia? O povo perdia. E aí quando Israel se reconciliava, Deus dava vitória. E estabelecido o reino do norte, o reino do sul, os reinos, e depois o reino rachou, né? A gente vê lá nos livros de Reis, 1ª e 2ª Reis, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja que Israel é um povo de dura cerviz, é isso que narra o Velho Testamento, e por não ter tido fé em Deus, e por não ter cumprido a vontade de Deus, Deus não o salva todo, né? A gente vai ver depois a palavra remanescente, salvo remanescente, né? Mas quem Deus salva, salva pela fé em Deus. Quem Deus salva, salva por ser fiel a Deus, né? E fidedigno, fiel, fé, né? Aquele que cumpre a vontade de Deus, que está sempre no centro da vontade de Deus. Esse é o povo a quem Deus salva, né? E é isso que Paulo está dizendo. Deus não condenou Israel, mas Deus não rejeitou a Israel, mas Deus salvou os israelitas, como eu, que acreditei pela fé. É importante a gente entender que o conceito de povo e nação para eles é muito diferente do nosso conceito de povo e nação. Israel começou no clã de Abraão, na família de Abraão. Deus separou Abraão e dele fez uma grande nação. Até Isaac e Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, ou Israel, né? Dali tinha-se esse sentimento de família, de clã, e dentro de uma família a gente tem aquele sentimento que a gente adora a Deus e todo mundo adora, né? Porque o pai e a mãe criam daquele jeito, né? Que é uma família que é criada no berço católico, ele tende a permanecer até que as pessoas tomem os seus próprios as suas próprias decisões e resolvam se vão permanecer ou não. Uma família criada no meio evangélico tende a ser evangélica, mas não necessariamente, né? Então tem esse sentimento de que a nação é uma família, uma grande família, e que quando a maioria erra, o povo todo paga. De certa forma, a gente pode entender que nos nossos dias também é assim, pois quando a gente elege um governante que não é bom, o povo todo paga com as coisas que aquele governante faz, né? Com as corrupções, com os roubos, os desvios de verba que um governante injusto, ímpio, for colocado à frente da nação, vai fazer com que a nação sofra. Se o governante eleito for incompetente, não souber conduzir a nação, criar uma boa equipe de governo e fazer com que a coisa funcione de forma bacana, a nação vai sofrer do mesmo jeito. Então há, sim, essa consequência, mas a gente enxerga essa consequência mais no campo político. A gente não consegue aqui no Brasil enxergar muito essa consequência no campo espiritual, porque nós entendemos a nossa nação de uma forma diferente. A nossa nação, no passado, teve uma religião oficial, né, que acabava sendo até obrigatória para em alguns lugares, e a gente tinha que ir contra isso quando quem não era católico, né? Eu fui criado nesse contexto, no final da década de 70, década de 80, ainda tinha essa cultura, até nos anos 90, tinha essa cultura da religião oficial do Brasil, o catolicismo, e a gente ser muitas vezes obrigado, compelido, pressionado a participar de festas e coisas que a gente não acreditava, não concordava, porque nosso entendimento
era diferente. Então veja que Israel, ele não tem essa dúvida, é o povo de Deus, é judeu, né? Esses dias, alguns anos atrás, conversando com um israelense, eu perguntei, mas o judaísmo não proíbe? Não, o judaísmo é uma religião, né? E ele separou o que era ser israelense do que era ser judeu naquela fala dele. Coisa que eu não tinha essa noção, mas hoje eles têm. Então, a gente precisa entender que Paulo, não só Paulo, mas quando se fala do povo de Israel, sobretudo na Bíblia do Velho Testamento, a ideia é uma coisa única. Mas o que Deus vai mostrar aqui, o que Paulo vai mostrar aqui, que já não era uma coisa única, que não era o povo todo que era salvo, que era o remanescente, aqueles que eram fiel a Deus. E apesar do ensinamento ser meritocrático, ou seja, aquele que cumpre a lei será salvo, essa doutrina, esse ensinamento estava errada. Bom, essa é a lição de número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 76. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar uma versão em PDF. Essa aqui é a minha versão impressa, mas você pode baixar o PDF lá e acompanhar os estudos por aqui, ok? Essa revista, essa edição 76, tem por temas chamados para ser santos, um estudo em Romanos, e foi escrito pelo pastor Danilo Azevedo Aguiar. A lição de número 10, essa que nós estamos estudando, tem por tema Israel e o orgulho dos gentios, Romanos, baseado em Romanos 11, ok? E já a gente chega nesse orgulho que o nosso autor cita como título. Mas o capítulo começa como uma advertência, né? Romanos 11, versículos 2 e 3, Paulo começa fazendo já uma referência à história de Elias. Ó, versículo 2, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Né? Elias, ele faz referência aqui a uma passagem da Bíblia, está lá em Primeira Reis, eu não recortei, Primeira Reis 19, de 1 a 18, está lá Elias e os profetas de Baal. Ok? Elias desafia 200, 400 profetas de Baal, agora eu perdi o número, né? E aquele que fizesse o fogo descer do céu no altar, né, e que a divindade, ou Baal, ou Deus, queimasse a oferta, então era entendido como Deus, e os outros profetas seriam salvos. E aí os profetas de Baal montaram um altar e a divindade nada para eles, não queimou a oferta deles, e Elias foi lá, botou a oferta, botou a lenha, botou água, botou o altar, e Deus lançou o fogo. A gente entende que fogo nessa época era entendido como raio, né? Então é interessante a gente perceber que Elias praticamente criou um para-raio ali, botou bastante água, botou uma vala de água em volta, e vem o raio e queimou, né? Fogo, desceu o fogo do céu e queimou a oferta, e aí a partir daí Elias matou todos os profetas de Baal, e Jezabel, a rainha, disse que mataria Elias até o final do dia. Elias então dá no pé, sai em desabalada carreira e vai e anda bastante tempo, atravessa um deserto, vai para uma caverna, se esconde ali, e Deus vai falar com ele: Elias, o que você está fazendo ali, Elias? E aí a resposta de Elias é bem essa aqui que Paulo narra no versículo 3. Senhor, mataram os teus profetas, isso já tinha acontecido, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida, por isso eu dei no pé. Né? Eu não achei que era seguro ficar lá, Senhor, sabe? Porque o inimigo é forte e poderoso. Deus não se irritou com Elias como se irritou com os 10 espias, não. Mas bem que merecia, né? Mas Deus tinha um plano maior, e Elias agiu com bastante fé quando pediu a Deus, quando rogou a Deus que o fogo descesse do céu, e ele desafiou os profetas de Baal. E Deus respondeu para ele
Que lhe disse, porém, a resposta divina. Paulo, continuando aqui a narrar, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Deus responde para Elias que apesar dele achar que só ele era o cara fiel a Deus, tinham mais 7.000. 7.000 pessoas na nação de Israel que não haviam se dobrado a Baal. 7.000 pessoas que estavam fiéis a Deus, se mantinham fiéis a Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está ressaltando que quando Elias faz isso tudo, o povo de Israel, esses profetas de Baal eram israelenses também. Não eram povos externos, não eram externos, eram da nação, né? Guiados por uma rainha que não fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Né? E o povo se misturava, se prostituía, se misturava a sua fé com a fé dos outros e caía na idolatria. E Deus não se agradava disso. E Elias entendia que só ele era a voz da verdade, só ele que era o único certo, o único que louvava a Deus. Mas Deus revela para Elias: Elias, nem todo mundo está fazendo todo esse barulho que você está fazendo. Nem todo mundo chegou na frente dos profetas e desafiou. Mas 7.000 não se dobraram a Baal. 7.000 ainda são fiéis a mim. Você não está sozinho. Né? Isso é um dos motivos pelos quais eu fico meio reticente quando fala de que a reforma trouxe a Igreja de Cristo de volta aos trilhos. Né? Eu acho que a Igreja de Cristo nunca se desviou. Esses 7.000 que oculto ficaram discordando das coisas que estavam acontecendo, esse grupo sempre existiu. Eu preciso acreditar nisso, preciso acreditar que a Igreja de Cristo foi fundada por Cristo. Agora, não tirando o mérito da reforma, ela deu abertura à Bíblia a todo o mundo e fez o povo pensar e fez o povo refletir. Faltou muita coisa, né? Quem fez a reforma não saiu da Igreja Católica na época e muitas coisas ainda ficaram a serem corrigidas. Mas o povo de Deus, a Igreja de Cristo, nunca se desviou de Cristo. Talvez o que a gente chamasse de Igreja de Cristo ou Igreja Cristã não fosse de fato a Igreja de Cristo. Você deve ter ouvido essa frase aí: esse cara não me representa. É mais ou menos isso. Essa igreja não me representa. Aquele grupo não me representa. Sabe? A nossa fé é uma fé particular com Deus. A gente precisa ler a Bíblia, entender e estudar. Eu tenho que estar com isso aqui no meu coração. Eu tenho que ler. Eu tenho que entender. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que interpretar. Essa é a minha obrigação. Sabe, o que eu ouço, eu preciso fazer que nem os bereanos, eu preciso voltar à Bíblia e interpretar. De forma que eu entendo que a Igreja de Cristo nunca deixou de existir. E o que Deus está falando para Elias é isso. 7.000 ainda são fiéis, ainda tem 7.000. E o que Paulo está falando para os gentios e judeus é que nem todos os judeus, né, são desobedientes e obstinados ou contradizentes. Lembra, dos 12 espias que entraram, 2 voltaram dizendo assim: o inimigo é grande, é poderoso, mas Deus é muito maior. Foi Josué e Calebe. Esses 2, inclusive, permaneceram os 40 anos vivos e entraram na terra prometida. Né? Então veja que sempre no meio do povo existe uma parcela que se desvia, mas existe uma parcela que pode ser pequena, pode ser minoria, que fica fiel. E além desses 7.000, o que Paulo está dizendo é que dentre os israelitas que existiam naquele tempo, muitos,
haviam aceitado Jesus, o seu sacrifício, haviam entendido e aceitado Jesus como Messias, e eles é que estavam promovendo a pregação do Evangelho. Abre parênteses, Paulo só conheceu de Cristo, só ouviu falar de Cristo, porque esses judeus estavam pregando as boas novas de salvação, ok? E aí Jesus, claro, encontra com Paulo no caminho de Damasco. Mas veja que Deus usou esses gentios, ou esses judeus, perdão, para começar a falar, para falar ao coração de Paulo, né? O que Paulo está dizendo é que na experiência do Antigo Testamento Deus era fiel, e mesmo na antiga aliança o que salvava era a fé. Não houve nenhum tempo em que toda a nação de Israel fosse fiel. Apesar desse conceito de um bloco único, de uma coisa única de nação, dentro do conceito de família, nem todo o bloco, nem toda a nação, nem todo o clã, nem todo Israel foi fiel a Deus o tempo todo. Aliás, nunca houve um momento em que o bloco todo fosse fiel a Deus. Na nossa família a gente vê isso. A gente vê uma pessoa com mais fé, outra com menos fé, um com um procedimento mais parecido com o que está na Bíblia. Esse aqui tem umas coisas meio estranhas, diz que acredita, mas é meio estranho, e aquele ali não quer nem saber, né? Na nossa família a gente vê isso, apesar de termos muitas vezes a mesma criação, de termos sido criados dentro dos caminhos do Senhor. Mesmo assim, a gente sabe que nem toda a família, infelizmente, será salva, né? Porque alguns não vão aceitar, alguns vão se desviar, alguns não entenderam. E aí o que fica patente aqui, o que Paulo quer ressaltar, que Deus salvou o remanescente. O que é o remanescente? O remanescente é a sobra. Tira aqueles que não servem a Cristo, a sobra essa é salva. Né? Por exemplo, ali a gente pode dar um exemplo até um pouco mais prático. Naquele episódio ali de Elias, 7.000 estavam salvos. 7.000 estavam salvos. E aí o nosso comentarista coloca vários textos aqui, vou ler para os irmãos, né? Amós 9, 8 a 10. Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo por causa da casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Olha o profeta, são vários profetas aqui. Esse profeta falando que Deus ia limpar o seu povo, tirar os pecadores. Miqueias 2,12: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, o remanescente de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Miqueias 5,3, perdão. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo que está em dores estiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O Senhor entregará até ao tempo em que que está em dores estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Sofonias 3,12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Veja, não é o povo todo, é no meio do povo de Deus, tem um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Veja que não é todo o povo que é salvo. É triste, é triste. Jeremias 23:3. Eu mesmo recolherei o restante das minhas o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e eu as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Veja que os profetas do Velho Testamento falavam que a salvação não era para todos. Então,
se existia ali uma cultura de que sendo israelita era salvo porque era povo de Deus, o Velho Testamento já revela que não, que nunca a hierarquia, a hereditariedade, nunca o sangue, a hereditariedade de sangue foi uma garantia de salvação. Deus tinha reservado um remanescente no meio do povo. A escolha era pela graça, perdão, não pelas obras. Romanos 11, de 5 a 10. Vamos voltar lá no nosso texto básico. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Não, perdão. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Ou seja, buscar a salvação pela lei, não conseguiu. Mas a eleição o alcançou. Eles foram salvos porque Deus os elegeu. E os mais foram endurecidos. O resto foi endurecido. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, havia aqui uma doutrina de que quem era judeu e cumprisse a lei, então era salvo. É uma doutrina de mérito, é o que eu faço para ser salvo, né? E essa doutrina era uma pedra, ele chama aqui pedra angular da religião judaica, né? E o que Paulo está dizendo que não é por isso que as pessoas são salvas, é pela fé, não é pelas obras, né? E que Israel nunca conseguiu alcançar a justiça, nunca conseguiu alcançar a salvação pelas obras. Mas eles foram eleitos mediante a graça, pela presciência de Deus, porque creram em Deus, só pela fé, né? Esses eleitos alcançaram justiça, né? Pela eleição, a presciência de Deus. Lembra dessa história? Deus elegeu porque ele já sabia o que a camarada ia fazer lá na frente, e ele já sabia que o que o camarada ia fazer lá na frente pela sua presciência. Deus não está preso, no meu entendimento, à linha do tempo, então ele já sabe o que estava acontecendo no início. No final, a linha do tempo ele olha de fora. É o meu entendimento, é a minha imagem que eu tenho de Deus assim, tá? E que esses que não alcançaram justiça, eles foram endurecidos. Como a gente já viu lá no exemplo de Faraó, não é que Deus endureceu o coração de Faraó. É que Deus, já que a Faraó não queria obedecer, Deus o entregou à sua própria perversidade, ao seu próprio pecado. Deus a abandonou, virou as costas. Se virem aí, você acha que consegue alguma coisa, então faz aí que eu quero ver, né? Então o endurecimento é o endurecimento a si próprio, é o endurecimento do seu coração, porque se voltou a Deus. Cuidado quando se vira as costas para Deus. Quando a gente vira as costas para Deus, isso acontece, né? Ele fala aqui, ó, o verbo utilizado é poron, que indica um crescimento de um calo. Eu tenho esse calinho aqui, já está bem mais baixo, né? Ele passou com o tempo. Mas antigamente a gente usava para escrever, não tinha computador, não tinha digitação nem nada disso, tinha que anotar tudo na mão. E fazia um calo. E o calo fica o quê? Insensível. Aquela pele fica insensível. E assim é o ser humano quando se afasta de Deus. Ele perde a capacidade de ouvir, sentir e perceber o chamado de Deus, a voz de Deus para as nossas vidas. Mas aí Paulo acrescenta lá, versículos de 11 a 13 de Romanos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora,
se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Então Paulo está aqui falando uma coisa bem interessante, que a transgressão dos judeus trouxe salvação para os gentios. O plano, a ideia, era que Jesus viesse para o seu povo escolhido, e salvasse seu povo. E aí, pela sua desobediência, seu histórico de desobediência, o povo fez o quê? Não queremos Jesus, esse não é o nosso Messias. Né? E aí, não sendo o nosso Messias, o que aconteceu? Rejeitaram. E aí veio a oportunidade da salvação para os gentios. Olha que sabedoria de Deus, né? Deus, em sua infinita sabedoria, abriu o caminho para que os gentios entrassem. Estava lá quando Deus fez a promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não só a sua família, mas todas. Né? João 11:12. Jesus veio para que era o seu, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Paulo não vê o endurecimento dos judeus com bons olhos. Ele não está dizendo isso. Ele falou com todas as letras lá no capítulo 9 que ele fica triste demais, porque os seus patrícios, os judeus, não são todos salvos. Mas ele entendia e acreditava que Deus podia fazer com alguma coisa ruim algo maravilhoso. A gente acredita nisso? Né? Quando vem os problemas, quando vem as provações, e a gente não está em pecado, porque quando vem provação porque a gente está em pecado, tem um risco muito grande de ser um castigo, né? Ou então, uma consequência de algo que a gente fez, né? E o que Paulo está dizendo é que de algo ruim Deus fez algo maravilhoso. A rejeição de Israel trouxe para os gentios uma bênção maravilhosa. E olha que palavrazinha Paulo resolve usar no versículo 11. Veio a salvação aos gentios para pô-los, os judeus, em ciúmes. Olha, isto aqui é para você. Ah, eu não quero, então eu vou dar para ele. Aí quando ele começa a usar, quando ele começa a desfrutar, poxa, aquilo era para mim, né? Por que para ele? Para ele por quê? Não era para mim? Né? E rola aquele ciúmes. O que Paulo está dizendo é que a salvação dos gentios pôs os judeus em ciúmes. E a ilustração dele aqui é que assim, a melhor forma que a gente tem de pregar o evangelho é mostrando as mudanças que ocorrem em nossa vida quando nós somos salvos, a esperança, a expectativa, né? Aquele medo de morrer que a gente não tem, aquele foco nas coisas mais importantes, nas coisas de Deus, o foco no amor, o foco na mansidão, o foco no tratar bem as pessoas, tratar com amor, o foco de pregar o evangelho, o foco de uma vida transformada, uma vida de uma pessoa que não quer pisar nos outros para conseguir ir à frente, uma vida que não prejudica os outros para se dar bem, uma vida de uma pessoa que sabe o que é certo, sabe o que é errado, faz o certo, mesmo que isso lhe cause prejuízo ou lhe seja mais pesado. É isso. Salvação é isso, né? E o que a gente pode fazer é mostrar que esta salvação que Cristo nos dá nos faz viver desta forma. Eu não estou preocupado em ganhar mais do que fulano ou ciclano. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus e trabalhar bem, trabalhar de forma correta, e o que eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar e como eu vou ganhar, vai ser para a honra e glória de Deus. E daí? E daí que eu preciso entender isso, né? Esses ciúmes, que a mesma salvação que os judeus rejeitaram, trouxe aos gentios uma transformação, né? Lembrando que Paulo está escrevendo uma carta pastoral, uma epístola pastoral, ele está falando para judeus e gentios,
né? Ele está dizendo, em outras palavras, que ninguém é melhor do que ninguém, né? E nesse momento ele está dando um puxão de orelha nos judeus, porque a salvação que vocês rejeitaram é para os gentios um prêmio. E os gentios, obtendo essa salvação, causam nos judeus ciúmes. Ah, um puxão de orelha aqui, sim, né? Fala Jeová, gentios pensando assim, ó, fala Jeová, que pena que aquele irmão judeu não está aqui. Sabe quando você ouve uma mensagem e Deus quer falar ao seu coração, mas você fica assim, que pena que o fulano está aqui, ele tinha que ter ouvido essa mensagem. Mas era para você, né? Ainda bem que eu não sou judeu, né? Lembra do fariseu lá, ainda bem que eu não sou que nem este publicano, né? Os judeus perderam espaço deles, chegou o nosso tempo, chegou a nossa vez. Talvez os gentios estivessem pensando nisso aí. Mas Paulo, nos versículos seguintes, lá do 13 ao 24, ele começa agora falando aos gentios. É como se ele estivesse brigando com o filho e agora vai dar uma briga, uma bronca no outro também. Sabe quando dois estão brigando? Quando dois filhos estão brigando, geralmente os dois estão sem razão. Houve algum desentendimento e a coisa só chegou numa briga porque não houve acordo, porque não houve... não alcançaram uma solução pacífica, ninguém cedeu, ninguém quis ceder e os dois brigaram por espaço. Então, às vezes a gente chega para brigar com um filho porque fez uma coisa errada e tem que virar para o outro. E você também não podia ter feito desse jeito, né? Você respondeu mal ao seu irmão e você não podia ter respondido ao seu irmão assim também, né? Tem que brigar com os dois, né? Meu pai falava isso, quando briga logo com os dois, porque aí já fica todo mundo alinhado, já sabe todo mundo o que eu estou falando. Do 13 ao 24, Paulo vem falando, vou ler até o 16. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Agora eu vou falar com os gentios, né? Visto, pois, que sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação do meu povo a salvar algum deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a de sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. E aí ele continua, vou continuar. Se porém alguns, versículo 17, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva oliveira. Não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Eu vou parar aqui no 21. Veja que Paulo vai agora falar aos gentios, né? E ele vai falar que ele gostaria muito que o seu povo, de novo, né? Para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Glorifico o meu ministério. Ele é judeu, pregando judeu, mas também é gentios. E aí ele vem falar duas comparações, ele usa duas ilustrações aqui. Veja, Paulo está dizendo que não está dizendo que não tem lugar, os judeus não têm lugar no plano de salvação. Tem, e tem um lugar muito, muito importante, extremamente importante. A raiz de Davi, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, tudo vieram dali, né? E os gentios são salvos e a salvação é pela fé, e os israelenses também pela fé. Mas veja, há uma importância. Ele vem falar da massa, e ele fala que a massa lá, números 15, 19 e 20, vem falar que antes da gente consumir o trigo, a gente deveria fazer a oferta ao Senhor.
Ao comeres o pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias, do primeiro pedaço da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta. Como oferta da eira, assim o apresentareis. O conceito que estava aqui não é um conceito místico, mas era um conceito de dar prioridade a Deus. Qual é a prioridade que você dá realmente a Deus? Né? Vou falar de dízimo. Quando você recebe seu salário, qual é a sua primeira preocupação? Pagar aquela conta que já vai vencer, pagar a dívida, comprar um negócio que você estava doido para comprar porque o salário ia cair, ou a sua primeira preocupação é devolver o dízimo a Deus? O que está no seu coração? Não quer dizer que devolvendo o dízimo eu vou ser abençoado. Isso não é uma troca. Não é uma troca. Mas o que está no seu coração? Qual é a sua prioridade? Como Deus está no seu coração? Como Ele realmente está? Não como você fala, mas como Ele realmente está. Ele está nas primeiras coisas ou Ele está no que sobra? E a massa deveria ser entregue primeiro, um bolo de trigo, antes de comer o que eu colhi. O primeiro trigo que eu colhi, eu precisava fazer um bolo para ofertar, porque era a primícia, era o principal, o primeiro, a primeira parte. Muitas vezes as pessoas pagam as contas, no final não sobra o dinheiro do dízimo. Experimenta fazer o contrário. Parece até feitiço gospel, né? Eu vou pagar primeiro, vou dar primeiro o dízimo, porque depois eu consigo pagar as minhas contas e sobra dinheiro. Isso é bênção, isso é bênção. É você colocar Deus em prioridade. Não é feitiço. Não é simpatia gospel, não é isso. É a prioridade que você coloca, a prioridade em que você coloca Deus no seu coração. Qual é a prioridade de Deus no seu coração? Realmente é a primeira ou você paga todas as contas e depois coloca o dízimo? Você primeiro faz aquilo que é o seu compromisso com Deus ou primeiro você se preocupa em resolver as suas coisas? Pense nisso. A segunda ele fala da raiz. E raiz e árvore, né? E raiz ali é uma ilustração que era utilizada por vários povos para, como se diz, prestar culto a divindades. Então tinham árvores que eram plantadas como sagradas para divindades, né? E quando a árvore começava a crescer, cada ramo que brotava era sagrado, porque a árvore é sagrada, foi plantada para uma divindade com uma raiz sagrada. Mas o que Paulo está fazendo é referência lá no Romanos 9, versículo 4 e 5, e que diz que é dos judeus a adoção, a adoração, a glória, a lei, os patriarcas, é deles que vem tudo. Ele está relembrando aos gentios que nós não seríamos salvos se os judeus não tivessem existido. Se Deus não tivesse escolhido os judeus, eleito Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, levado todo Israel para fora do Egito, e todo o seu histórico, chegasse a Davi, chegasse a Jesus, nós não seríamos salvos, ok? Então o que ele está falando, assim como a massa ofertada abençoa o resto do trigo, e assim como a árvore consagrada, né, ela abençoa todo o resto. Veja, todo o nosso legado de fé, tudo que a gente acredita é do remanescente de Israel. São dos israelitas que tiveram fé, dos israelitas que acreditavam que Jesus era o Salvador, né? E a oliveira era uma ilustração ali, a oliveira era um símbolo para Israel, né? As raízes aqui é como se fossem os patriarcas. E o tronco, o histórico, toda a continuidade da história de Israel. E aí ele fala de ramos que nasceram e que foram quebrados, o que? Aqueles que foram cortados, aqueles que pecaram, aqueles que não acreditaram, né? E aqueles que permaneceram, os salvos, foram ramos enxertados. Então nós, gentios, não somos daquela árvore, não somos daquela raiz, mas agora nós fomos enxertados na árvore e nos alimentamos da mesma seiva, a seiva que vem da mesma raiz. Nós acreditamos em Deus por conta de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto é que nós somos chamados o Israel de Deus, né? Não deixa de ser Israel, mas não é todo o povo de Israel que é o Israel de Deus, é só o remanescente. Então entenda que Paulo está dizendo aqui aos gentios, tudo bem, é pela fé, tudo bem, não tem hierarquia.
Os gentios foram salvos porque Israel não aceitou. Mas vocês não esqueçam que vocês têm que agradecer a Israel toda a sua história de salvação. Porque é o remanescente de Israel, aquele que permaneceu firme, aquele que teve fé em Deus ao longo do tempo, né? Você tem dúvida que essas coisas foram ensinadas de pais para filhos, né? E essa mensagem e essa história toda é que nos trouxe a salvação. Quanto nós devemos a Israel, né? E aí Paulo vem falando que os judeus conheceram a severidade de Deus por conta da sua obediência, mas nós conhecemos a bondade. Olha o versículo versículo 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, gentios, estou falando com gentios, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte, também tu serás cortado. Se estiver na bondade de Deus, você é um ramo que floresce. Mas se você não está na bondade de Deus, não permanecer na bondade de Deus, você vai ser cortado e lançado fora. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então, aquele que era incrédulo e se converteu, será reenxertado, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Pois se foste cortado daqui, por natureza era oliveira brava, contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Estou falando que Deus pode cortar o ramo e enxertar de volta o ramo naquela árvore, tá? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apacentará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os meus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Porém, ou seja, eles sendo inimigos de Deus do Evangelho, nos faz gentios sermos salvos. Porém, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, mas nós somos eleitos por causa dos patriarcas deles, né? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, gentios desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, ou seja, nós éramos desobedientes a Deus, e porque os gentios os judeus foram desobedientes a Deus, a salvação veio até nós, e agora nós alcançamos misericórdia. Nós que éramos desobedientes, alcançamos misericórdia por causa da desobediência deles. Entendeu a lógica? Um pouquinho complexa. Assim também estes, os gentios, foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Olha só, Paulo está fazendo um trocadilho aqui, um mistério, né? Israel endurecido, Israel desobediente fez com que a misericórdia viesse até nós, né? E agora nós que éramos desobedientes somos salvos pela misericórdia. E quando chegarmos à plenitude dos gentios, então eles serão salvos. Temos que pregar o evangelho, irmãos. Temos que pegar o evangelho para que cheguemos a essa plenitude dos gentios, que todos tenham ouvido falar da palavra. Essa missão está em andamento e nós precisamos completar a missão, nosso título de missões mundiais, né? O argumento de Paulo, ele é bem complexo, né? O endurecimento dos judeus levou à salvação dos gentios e que estavam em desobediência. E a plenitude dos gentios vai levar à plenitude da salvação de Israel, que no momento estão em desobediência por não terem reconhecido Jesus como Messias. Então, temos que completar a nossa missão. Veja que a graça passa de um lado para outro, né? Os gentios não alcançam misericórdia de Deus sem Israel,
Israel não alcança a misericórdia de Deus sem os gentios, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer a misericórdia para com todos. Era todo mundo desobediente. Por isso que a Bíblia fala que a gente não merece, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos, né? Porque suas misericórdias não têm fim, e se ele não tivesse misericórdia de mim, eu já estaria morto. Gálatas 3:7 diz assim: sabeis, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. E Paulo termina esse capítulo com uma linda adoração que vira poesia. Ele está falando dessa complexidade toda e conclui assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, ele pôs glória eternamente. Amém. Precisamos, e é isso que Paulo está defendendo até o final desse capítulo, de lutar pela unidade da igreja. Não tem gente melhor, não tem gente pior. Todos somos salvos pela graça, não por mérito. Nada disso nos faz melhores e piores. Segunda coisa, a igreja de Deus é uma só. A gente entende denominações, a gente entende formas de culto, a gente entende que raças, etnias, tribos, eles louvem de formas diferentes, mas os salvos, a igreja de Deus é uma só. Ok? Existem doutrinas que estão além da nossa capacidade humana de entender. O conhecimento de Deus, os juízos de Deus são insondáveis. Nós não vamos conseguir prescrutar, não vou conseguir falar. A gente não vai conseguir tentar entender o que Deus quer. E a gente precisa entender pela fé. E é isso que significa fé. Fé é a prova, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Precisamos ter fé e entender que nem tudo a gente vai conseguir entender com a razão. É fé, é fé. E Deus salva, né, a todos de uma forma linda e maravilhosa. De forma que Israel para nós é um orgulho, né? Israel é o orgulho dos gentios, porque é desta raiz, é deste tronco que nós somos, é neste tronco, desta raiz vem a nossa seiva, é neste tronco nós somos enxertados. Que Deus nos abençoe sempre e nos faça entender no fundo do nosso coração essa salvação maravilhosa. E vamos completar a missão.